Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia bastante emblemático ou crítico, porque desde 1962, quando houve a crise dos mísseis envolvendo Cuba, União Soviética e Estados Unidos, nós não tínhamos visto mais a questão nuclear ser colocada no centro de um conflito. O que está acontecendo nos dias de hoje? Para onde é que nós estamos indo? E que posição nós aqui, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, podemos ou devemos tomar no meio dessa história toda? Vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no nosso portal, se inscreva, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha porque é muito importante e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Eu quero agradecer a todos vocês que mandam seus comentários para cá, porque como o nosso programa aqui não é editado, a gente faz direto aqui. Eu não tenho um teleprompter, um roteiro escrito, eu tenho os assuntos aqui para conversar com vocês e a carga de estudos que eu tenho ao longo da vida toda, que ajuda a gente a jogar um pouco de informação aqui nos nossos papos, né? Então, às vezes eu cometo um erro ou outro, e muito obrigado. Como ontem, por exemplo, que eu disse que os 5 países do Conselho de Segurança da ONU, eu tinha incluído ali a Índia, na verdade não é a Índia, é a China, e vocês repararam também. Falei também do Solano Lopes, que não era imperador, era um general, mas era um general vitalício, né? Um presidente vitalício do Paraguai. Aliás, ele foi muito mencionado no nosso papo de ontem. Se você não assistiu, assista, porque tem situações muito interessantes ali. Mas o que interessa para a gente agora? A tensão está subindo, a escalada está subindo, porque se a gente observar, gente, nós estamos vendo que a Rússia está sendo acuada. E você acuar uma fera não é uma coisa que possa dar bons resultados, porque as consequências elas caem para o campo da irracionalidade quando isso acontece. E hoje o presidente russo, Putin, ele fez um pronunciamento extremamente alarmante. E a gente vai entender como é que essa situação chegou aí até esse momento e como é que outras nações estão interpretando o que está acontecendo. Vamos acompanhar aqui uma matéria da agência France Press, porque é a agência OTAN, mas nesse caso aqui, né, eles não podem esconder esse assunto aqui. Vamos acompanhar. Ordena ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas que coloquem as forças de dissuasão do exército russo em um modo especial de serviço de combate. O anúncio de Putin neste domingo gera preocupação, já que a chamada força de dissuasão pode incluir um componente nuclear. Gente, é barra pesada, né? E o Putin, quando ele fala desse tema, ele não está brincando, ele não está blefando e a gente está vendo que a escalada está se dando. Aqui nos nossos papos, muitas pessoas têm elogiado o Zelensky e têm classificado o presidente da Ucrânia como um herói. Mas é um herói consequente? Será que ele é herói mesmo? Um herói joga seu povo à própria morte de uma forma desnecessária? Por que eu estou falando isso? Porque, gente, no nosso dia a dia, quantos de nós já não enfrentamos algum tipo de conflito com uma outra pessoa, né? Se você tem uma disputa por alguma propriedade, se você tem algum problema com o vizinho, você vai conversar como pessoa civilizada, pessoa racional. Só quem resolve as coisas na bala ou no direito dos bíceps são essas pessoas aqui no Brasil que se identificam com Bolsonaro ou com o bolsonarismo. As pessoas que desrespeitam o Estado, a justiça, as normas da civilização e acham que podem tudo por conta própria. Então essas pessoas ignoram esses princípios civilizatórios. Mas nós aqui, quando a gente não consegue esgotar um problema com a conversa, acaba indo para a justiça, porque a justiça é que tem o monopólio de dizer quem está certo ou quem está errado. E muitas vezes, mesmo com uma decisão judicial, quem perdeu a batalha não quer cumprir a decisão judicial. Aí vem a força do Estado para fazer valer aquela força ou aquela determinação. No mundo é a mesma coisa. A diplomacia, ela foi tentada dos dois lados ali, quem não queria guerra, as pessoas envolvidas, não queriam nenhum tipo de conflito, mas um dos lados começou a blefar demais sem ter essa capacidade de fazer aquilo que estava querendo. Então vejam vocês o discurso do Zelensky, se é um discurso de alguém corajoso, alguém interessado, se a gente pode chamar uma pessoa dessa de herói ou de responsável quando ele provoca a Rússia nesse encontro aí que foi feito
numa das áreas, né, do Parlamento Europeu que cuida de segurança, que basicamente reunindo países da OTAN. Veja aqui a matéria. No 19, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky advertiu que o seu país pode renunciar a seu status não nuclear, acordado em 1994. Renunciar seu status de potência não militar, né? No Memorando de Budapeste. Após a dissolução da União Soviética, Kiev herdou um arsenal nuclear significativo. Em 1994, foi assinado o Memorando de Budapeste pela Ucrânia, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, que estabeleceu garantias de segurança da Ucrânia por parte de seus signatários, a adesão do país ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e a eliminação de seu potencial nuclear. O atual presidente ucraniano convocou os países que assinaram o memorando para conversas e afirmou que, se não se realizarem negociações ou não houver decisões concretas sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, o seu país terá todo o direito de acreditar que o memorando não funciona e questionar as decisões do acordo. Então, o que ele estava querendo dizer, o Zelensky, aí, no meio de uma escalada de conflito? Ele pediu apoio aos países da OTAN que façam ingressar instantaneamente, o mais rápido possível, a Ucrânia na OTAN, para ela ter a proteção militar dos países da OTAN, ou senão ele iria entender que o protocolo de Budapeste, o Memorando de Budapeste, que previa a desmilitarização ou desnuclearização de alguns países que pertenciam à União Soviética, que isso não está valendo e que isso poderia fazer com que eles voltassem a reativar os seus programas nucleares. Gente, e aí o que acontece? Ele atiçou a fera, porque imagine só se esse tipo de propósito tinha o condão, tinha o objetivo de fazer com que a Ucrânia tivesse armas nucleares para proteger a Ucrânia da OTAN, dos países da OTAN. Ou se esse tipo de equipamento estava voltado para atacar a quem? A quem que interessava ter esse tipo de situação? Então os russos se sentiram muito ameaçados e foram para cima. Agora o Zelensky coloca a população civil à frente como uma pessoa absolutamente irresponsável, um comportamento absolutamente absurdo e sem prever as consequências que teria para a própria população civil, que acaba sendo a mais castigada no meio dessa história toda. Então esse é um comportamento de um líder, de um herói, é como num filme Exterminador do Futuro, né? Alguém imaginando ali um jovem chegando, um adolescente, e dando ou alguém, um homem, dando um tapa ali na cabeça do Terminator, né? O personagem lá do Schwarzenegger, e conseguisse fugir, ir para um lugar bem distante, depois o robô, né? O Schwarzenegger fosse atrás ali, o Terminator. Aí depois ele ia reagir e as pessoas iam dizer, nossa, como o cara é um herói, o cara é valente. Pô, mas é burro, né? Foi provocar alguém que não tinha a menor capacidade de enfrentar. E as consequências estão sendo essas agora. O mundo está coando a Rússia. O mundo está tornando a situação bastante mais complexa e perigosa. Então, quando Putin diz que o seu contingente de defesa está absolutamente em alerta, e isso representa, inclusive, dispositivos nucleares, a gente lembra aquelas imagens de filme, né? O cara abrindo a maleta, cheio de botão vermelho ali, e se apertar aquele botão, enfim, o mundo acaba. Então nós estamos vivendo essa tensão. O Zelensky, ele não está querendo abrir muita sua mão, mas ele tem condição de fazer isso, ele está se fiando nos países da OTAN. E vamos lembrar, né? Não tem ninguém santo no meio dessa história. Os países todos estão conseguindo cada vez mais apoio da sua opinião pública e a opinião pública acaba se empobrecendo, porque ela legitima o gasto de muito dinheiro em artefatos militares, equipamentos militares para mandar para esses países, porque se a Holanda manda, a Inglaterra manda, a França manda, a Polônia manda, eles ficam com menos equipamentos. Eles têm que comprar. E compram de quem? Dos fornecedores que estão nadando no meio dessa história. Se a tensão já fazia com que esses países vendessem muito, ou seja, que as corporações militares que estão dentro desses países vendessem muito, agora com a escalada subindo mais um tanto, eles vão vender mais ainda. Só que é o seguinte, eles não estão lidando com alguém que costuma blefar, alguém que está tentando se fortalecer cada vez mais contra qualquer tipo de tensão em sentido contrário. E a coisa vai ganhando cada vez mais contornos quando a gente vê nessa matéria aqui da Sputnik o seguinte título, né? China chama Estados Unidos de verdadeira ameaça ao mundo, compartilhando lista de países bombardeados. Gente, aqui tem a publicação
de um alto oficial do governo chinês. E ele coloca esse post aqui, ó, de um bombardeio americano, e coloca todas as cidades, todos os momentos que os norte-americanos fizeram algum tipo de atividade militar contra um país absolutamente fraco, um país sem condição de reagir. Então, essas questões, elas não legitimam qualquer tipo de violência. Quando eu coloco essas questões todas para vocês, muitas pessoas ficam assim, você tem que recriminar o Putin, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Gente, aqui eu estou explicando como é que o jogo se dá. A nossa opinião aqui é uma opinião no Brasil, de pessoas como nós aqui, nos Estados Unidos, nos países europeus. Nós recebemos um bombardeio de informações para que a gente acredite numa posição e desacredite outra posição. Porque se isso não faz, nós não vamos legitimar gastos militares para justificar o enfrentamento contra o demônio que está sendo colocado do outro lado. É muito difícil a gente fazer um julgamento que não seja compatível com tudo aquilo que a gente está recebendo de imagens pelas televisões. Você vê pessoas refugiadas, pessoas fazendo depoimentos, cenas. Nós não sabemos a origem de muitas cenas que a gente vê, porque durante um conflito existe muita manipulação, muita mentira, muito fake news, muitas coisas preparadas justamente para fazer essa guerra de desinformação também. Só para citar um exemplo, nós todos estamos vendo aquela imagem várias vezes de um tanque passando por cima de um carro que tem um senhor que ainda bem não morreu ali no meio daquela história. As matérias que eu assisti aqui no Brasil dizem o seguinte: tanque russo passa por cima de um carro em Kiev. Um lugar ou outro fala assim, nas proximidades de Kiev. Gente, isso faz 3 dias. Só se esse tanque veio de paraquedas por um marciano que jogou ali, porque o exército russo não tinha avançado até aquela data, até Kiev. Então, essa notícia é muito suspeita. Outra coisa também, os tanques russos estão com a letra Z em branco pintado para separar, para tornar identificável dos tanques ucranianos, porque eles têm basicamente o mesmo formato, ainda mais de longe. Então, eu, quando vi essa cena, eu não vi a letra Z. Então, é possível que esse tanque seja russo? Sim, mas é um tanque russo sem a letra Z. É possível que seja um tanque aleatório, longe do resto do batalhão, ali perto de Kiev? Pode ser também. Pode ser que o soldado seja um Ayrton Senna dos tanques e tenha dado um cavalo de pau para acertar um civil do outro lado? Pode ser. Mas pode ser também um incidente envolvendo um tanque ucraniano, de um cara que não pilotou direito ali, derrapou e acertou o carro. Enfim, mas isso é apresentado e isso faz com que a gente tenha um sentimento de repulsa, né? Olha só como é que os russos são trogloditas, são assassinos, estão perseguindo carros de civis no meio da cidade. Então a gente tem que ter atenção em relação a isso. E cada vez que a gente vê essas notícias sem filtro, a gente vai dar sempre razão para um lado ou razão para o outro. Eu, mais uma vez, sublinho com você, sublinho aqui no nosso encontro, né? Eu estou apenas jogando informações que estão acontecendo e todos vocês, pela carga de história que vocês têm, a vida, de estudos, de conhecimento, vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Para finalizar, eu tinha falado aqui do Solano Lopes, né, no nosso encontro aqui, comparando o Zelensky com o Solano Lopes. E as pessoas repararam, o Solano Lopes não era imperador, ele era general, sim, mas era o presidente general vitalício do Paraguai. No Paraguai, ele é visto como herói, porque é assim que o povo paraguaio acabou enxergando aquele que defendeu sua pátria, como eu já comentei aqui com vocês. E aqui no Brasil, ele é visto como um ditador, um sanguinário, enfim. Vocês vejam como o mesmo episódio ele tem contornos absolutamente diferentes. Mas uma coisa é fato. O Solano Lopes, quando o exército dele acabou, ele colocou as crianças ali para tentarem defender o território, e aí o Brasil ali fez um extermínio, né? A população do Paraguai foi reduzida em 3/5. Então é a mancha que nós temos aqui no Brasil muito grande em relação a essa situação. Não é por outra razão que nós temos ainda um rescaldo, um resquício de ressentimento de paraguaios em relação ao Brasil por conta dessas histórias que nós vivenciamos e que o Brasil nunca fez nenhum tipo de reparo, né? Ao contrário, a gente acha aqui na nossa história que nós estávamos certos. E o Zelensky fez a mesma coisa, colocando crianças, jovens, velhos, mulheres, para aprenderem a aprenderem a fazer coquetéis molotovs para atirar nos outros. Gente, eu gosto muito de história, esses assuntos militares sempre
foram objeto de estudos da minha parte, né? Eu já estive na Alemanha algumas vezes e eu comprei esse livro aqui sobre o final da guerra lá em Berlim, e tem uma coisa que tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês, porque no final, quando os soldados, os adultos já tinham morrido quase todos, né? Eles começaram a recrutar crianças. Ó. Você vê aqui assim, de perto, você vê que são todos meninos que estavam indo ali para o fronte já naquela situação. Ó. Olha o tipo de cena aqui. Vê se isso é soldado para enfrentar forças regulares muito preparadas, né? Tá aqui a foto aqui, ó. Então é um livro muito legal. Acho que no Brasil não tem esse livro, não. Esse livro que eu comprei lá, que é o jovem, só um batalhão de jovens magrelos pra caramba, tava ali a situação muito complicada. E aí, visitando lá aquele cemitério que nós vimos no filme do Soldado Ryan, né, o Resgate do Soldado Ryan, passei ali uma tarde muito interessante, que tem um museu, muito conhecimento, muita informação, na Normandia, lá no norte da França. E me ocorreu a seguinte situação. Morreram muitos alemães. Onde é que esses alemães estão? Isso não tem muita informação. Fui pesquisar e consegui encontrar um cemitério alemão ali naquela região, mais de 50 quilômetros, onde tinham quase 30 mil soldados alemães enterrados ali. Os americanos são quase 10 mil. E me chamou a atenção várias coisas. Eu estava com meus dois filhos, um com 17, outro com 16 anos, né? E essa aqui é uma placa, né, de uma sepultura onde vários soldados foram enterrados conjuntamente, porque explodiu um bunker daquele lá, eles não tinham como recolher os corpos separadamente, enterraram todos os companheiros ali, fizeram uma placa ali, os franceses fizeram isso. O cemitério dos alemães totalmente cheio de capim, né, mais alto, e me chamou a atenção, isso que eu falei para meus filhos, que quando você via a data de nascimento dos soldados alemães e a data que eles foram mortos, você via que a maior parte tinha entre 14, 15, 16, 17 e 18 anos. E eu falei para meus filhos, vocês estão vendo quem é que morre em guerra? Guerra não é aquela coisa de videogame, nem de filme, não. Guerra mata as pessoas. Aqui de baixo, aqui, ó, tem um monte de jovens como vocês. Imagine todos os amigos de vocês aqui num conflito, nessa situação. Então, isso talvez falte muito, né, para nós aqui no Brasil, para as pessoas no mundo, fazer esse tipo de reflexão para a gente perceber que em guerra só morre jovem, só morre pobre, só morre operário, só morre gente da periferia, porque os senhores da guerra eles estão vendendo armas e explorando o seu povo para cima e para baixo, né? Gente, as próximas horas vão ser muito importantes. É muito mais provável que Zelensky faça uma rendição. Não esperem ato de heroísmo dessa criatura. Mas vamos conferir aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!